Olá, pessoal! Vamos iniciar então os nossos tópicos de dilatação térmica. Primeiramente, com a dilatação linear. O desenho aqui mostra uma barra e o seu comprimento inicial, L inicial, em uma certa temperatura inicial também, θ inicial. Supondo que a temperatura aumentou, a barra também vai aumentar de tamanho. A maioria dos materiais aumenta de tamanho com o aumento da temperatura. Então, o comprimento final dessa barra é L final, na temperatura final. Esse ΔL é quanto foi o aumento dessa barra. E como é calculado esse ΔL? ΔL vai ser igual a L inicial vezes alfa. Cada material vai ter um valor de alfa, vezes a variação de temperatura. Vamos resolver nosso primeiro exercício sobre dilatação térmica. Vamos ler o enunciado. A figura abaixo representa o comprimento de uma barra metálica em função de sua temperatura. Qual o valor do coeficiente de dilatação linear do material dessa barra? Bom, então ele quer o coeficiente que é o alfa, né? Então vamos lá. Ele quer isso aqui, ó. Ele quer o alfa. E onde está o alfa? O alfa está nesta expressão. ΔL é igual a LI vezes o alfa vezes a variação de temperatura. Pelo gráfico, nós percebemos o seguinte: eu tenho aqui o L final, o L inicial, a temperatura inicial, a temperatura final. Então, ΔL, L final, 100,2 menos L inicial, que é o 100. O L inicial, 100 vezes o alfa, vezes a variação de temperatura, que é o 50 menos o zero. Lembrando que essa dimensão do L, está aqui, ó, o L, está em centímetros. Então, aquele 100,2 menos 100 é isso aqui, 0,2, que está em centímetros. E do lado direito, o 100 inicial, que é o LI, está em centímetros, e o delta θ está em graus Celsius. Então, 100 vezes 50 vai dar 5.000. 5.000 centímetros vezes graus Celsius, vezes o alfa que nós queremos. Eu já posso cancelar os centímetros, tem um de cada lado, e já posso também montar essa divisão. Qual divisão? 0,2 por 5.000 vezes o grau Celsius. Isso vai ser igual ao alfa. Que eu posso escrever esse 0,2 como 2 vezes 10 a menos 1. 0,2, uma casa depois da vírgula, então a potência de 10 elevado a menos 1. Esse 5.000 eu posso escrever como 5 vezes 10 a terceira. E o grau Celsius, que está aqui dividindo 0,2 com os 5.000, eu posso trazê-lo para cima com expoente negativo. Portanto, esse alfa vai ser igual a 2 por 5, 0,4, vezes 10 a menos 1, vezes 10 a terceira. Quando eu subo essa potência, o expoente vem negativo. Grau Celsius elevado a menos 1. Então, eu posso fazer o seguinte: o alfa vai ser igual a 4,0 vezes
10 a menos 1. Esse 0,4, a vírgula eu passo para depois do 4 e acrescento uma potência de 10 ali a menos 1. Vezes 10 a menos 1, vezes 10 a menos 3 graus Celsius elevado a menos 1. Portanto, o nosso alfa vai ser igual a 4,0 vezes 10. 10 a menos 1, 10 a menos 1, 10 a menos 3, 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Esse grau Celsius elevado a menos 1, ele vem da onde? Ele vem dessa expressão. O grau Celsius que estava embaixo, aqui junto com 5.000, quando eu levo ele para cima, multiplicando 2, ele vem com expoente negativo. Agora, na dilatação superficial, nós temos o seguinte, uma placa aqui, né? E com uma área inicial, S inicial, em uma certa temperatura inicial. Supondo que a temperatura vai aumentar para um θ final, eu vou ter uma área, toda essa área, essa parte mais clara e a parte inicial, a parte mais escura, é a área final. Essa área mais clara aqui, ela é o aumento, né? Porque se a temperatura aumentou, a chapa como um todo, chapa, placa, né, é uma área. A chapa como um todo, ela aumentou de tamanho. E como que eu calculo essa área mais clara, que é o aumento? É uma expressão parecida com a dilatação linear, só que agora é um ΔS de superfície, dilatação superficial. Então, ΔS vai ser igual a SI vezes o beta vezes a variação de temperatura. Lembrando que aqui também o beta, cada material vai ter o seu. E lembrando também que o beta é igual 2 vezes o alfa, aquele coeficiente de dilatação linear. Vamos resolver então o nosso segundo exercício sobre dilatação térmica. Agora a dilatação superficial, que diz respeito a áreas, aumento ou diminuição de áreas. Vamos ler o exercício. Em uma placa de ouro, há um pequeno orifício que a 30 graus Celsius tem superfície de área 5 vezes 10 a menos 3 centímetros ao quadrado. A que temperatura devemos levar essa placa para que a área do orifício aumente o correspondente a 6 vezes 10 a menos 5 centímetros ao quadrado. O coeficiente de dilatação linear do ouro é igual a 15 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Veja que, embora seja um exercício referente à placa, à área, ele deu o coeficiente de dilatação linear, não superficial. Então, veja o seguinte, nós precisamos, para colocar nesta expressão, ΔS, que é igual o SI vezes o beta vezes a variação de temperatura, precisamos do beta e não do alfa. Então, o beta nós vimos que é igual 2 vezes o alfa. Então, o beta vai ser igual 2 vezes 10 vezes 15, né? Deixa eu apagar aqui. Então, 2 vezes 15 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Então, esse beta, ele vai ser igual a 30 vezes 10 a menos 6. Essa potência não muda. Graus Celsius elevado a menos 1. Ele deu também aqui
esse 5 vezes 10 a menos 3. E o que é isso? Ele está falando que a 30 graus Celsius, essa placa, que ele não fala se é retangular, se é circular, se é quadrada, mas eu coloquei aqui um desenho de uma placa quadrada, né? Então aqui eu estou supondo que é a área inicial, aqui eu estou supondo que é a área final. Veja que o orifício ele aumenta na mesma proporção que a placa, né? Então vamos colocar aqui. Esse 5 é a área inicial, é o SI. 5 vezes 10 a menos 3 centímetros ao quadrado. Ele deu também a temperatura inicial, que é igual a 30 graus Celsius. 30 graus Celsius. Ele deu também esse 6. O que seria esse 6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius, não, centímetros ao quadrado? Isso aqui é o aumento que o orifício sofreu. O que é o aumento? Uma variação de área. Então, aqui, ó, uma variação de área, ΔS. Então, o aumento ali foi de 6 vezes 10 a menos 5 centímetros ao quadrado. Bom, então, o que esse exercício está pedindo? O que o exercício está pedindo? Ele está pedindo em qual temperatura você vai aquecer essa placa, né, para que esse orifício tenha um aumento de 6 vezes 10 a menos 5. Então ele quer a temperatura final, porque a inicial foi dada. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter então ΔS, a variação de área, de novo, área inicial vezes o beta vezes a variação de temperatura. ΔS eu tenho 6 vezes o 10 a menos 5. A área inicial eu tenho 5 vezes 10 a menos 3. O beta eu tenho 30 vezes 10 a menos 6. Veja que esse grau Celsius elevado a menos 1, eu posso escrevê-lo como um denominador, né? Denominador. E aqui eu tenho vezes a variação de temperatura. Continuando, eu vou ter aqui, ó, o 6 vezes o 10 a menos 5, que vai dividir 5 vezes 30, 150 vezes 10 a menos 9. Por que menos 9? Porque aqui eu tenho um 10 a menos 3 e aqui um 10 a menos 6. Esse grau Celsius aqui, ele pode vir para cá, multiplicando 6 vezes 10 a menos 5. Porque ele estava dividindo, ele vai multiplicando. E aqui a variação de temperatura. Bom,
essa variação de temperatura vai ser igual. Eu vou escrever de novo esse 6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius. Aquele 150 eu vou escrever desta forma aqui, ó. 1,5 vezes 10 ao quadrado. 1,5 vezes 100 vai dar 150. E aqui o 10 a menos 9. Isso vai ser a variação de temperatura. Isso vai ser a variação de temperatura aqui. Agora, a gente pode continuar fazendo o seguinte. Esse 6 que está dividindo 1,5, isso é igual a 4. 4. E ali eu vou ter o 10 a menos 5 vezes o 10 elevado a menos 2, sobe com expoente negativo, e o 10 elevado a 9 também troca o sinal, fica positivo. Isso aqui é graus Celsius, isso aqui é a nossa variação de temperatura. Bom, 4 vezes 10, menos 5 com menos 2, menos 7 com 9, 10 ao quadrado. Graus Celsius é igual à nossa variação de temperatura. Mas não é isso que o exercício está pedindo. O exercício está pedindo a temperatura final. A temperatura final, onde que ela está? Variação de temperatura é igual a temperatura final menos a inicial, que é 30. Bom, se a variação de temperatura é 400, porque 4 vezes 10 ao quadrado, isso aqui vai dar 400. 400 graus Celsius. Se eu quero saber a final, esse menos 30, eu vou somar com 400. Isso vai ser a temperatura final. Portanto, essa temperatura final vai ser igual a 430 graus Celsius. A terceira dilatação dos sólidos é a dilatação volumétrica, agora para volumes, né? São as 3 dimensões que irão aumentar ou diminuir com a temperatura. Há também a dilatação dos líquidos, que nós podemos estudar numa próxima oportunidade. Por enquanto, vamos ficar aqui com a dilatação volumétrica. Nós temos aqui um volume, um cubo, exemplificando aqui um volume, com um volume inicial, em uma temperatura inicial, θ inicial. Veja que aqui nesse volume eu tenho 3 dimensões, né? Então vai aumentar tanto na largura, na altura, no comprimento. E aqui, né, o cubo um pouco maior, supondo também a temperatura final maior que a temperatura inicial. Então ele vai ter um volume final aqui maior que o volume inicial. Como que eu calculo essa variação de volume? De forma parecida com a dilatação linear e com a dilatação superficial. Só que agora esse ΔV será o volume inicial vezes o gama, cada material terá um valor de gama, vezes a variação de temperatura. Lembrando que esse gama
é 3 vezes o alfa, que é aquele coeficiente de dilatação linear. Vamos resolver o nosso terceiro exercício sobre dilatação térmica. Agora, a dilatação volumétrica. Vamos ler o exercício. Uma estatueta de ouro foi aquecida de 25 graus Celsius a 75 graus Celsius, observando-se um aumento de 2,1 centímetros cúbicos em seu volume, sendo 14 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1 o coeficiente de dilatação linear do ouro, qual era o volume inicial dessa estatueta? Lembrando de novo aqui, né, que ele deu o coeficiente de dilatação linear, mas como trata-se de uma estatueta, é um volume, né? Então o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o seguinte, ele deu o alfa, que é igual a 14 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Mas é uma dilatação volumétrica. Então precisamos do gama, que é 3 vezes o alfa. Então esse gama vai ser 3 vezes 14 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Portanto, o gama vai ser igual a 42 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Vemos aqui que a temperatura inicial é 25 e a final é 75. Então, a nossa variação de temperatura é a final menos a inicial. A nossa variação de temperatura vai ser igual a 50 graus Celsius. O que mais que ele deu no exercício? Ó, observando-se um aumento. Sempre quando ele falar aumento ou diminuição, isso aqui é uma variação, né? Então a nossa variação aqui, deixa eu apagar, essa variação de volume, ela vai ser de 2,1 centímetros cúbicos. E o que ele está pedindo no exercício? Ele quer saber qual que era o volume inicial da estatueta. Então ele deu o VI. O VI, volume inicial. Ele deu ou não? Ele está pedindo o VI, né? Está pedindo o VI. O que nós temos então agora na expressão? Nós temos aqui o ΔV, o nosso ΔV vai ser igual a VI vezes o gama vezes a variação de temperatura. Bom, o ΔV é o 2,1 centímetros cúbicos. O VI ele está pedindo, o gama é 42 vezes 10 a menos 6, aquele graus Celsius a menos 1, eu posso escrever desse jeito aqui, ó, né? Porque se o grau Celsius fosse multiplicar por 42, ele viria com expoente negativo. E aqui, a variação de temperatura, 50
graus Celsius. Eu posso cortar esses 2 graus Celsius e eu vou ter o seguinte: 2,1 centímetros cúbicos vai ser igual a 42 vezes 50. Isso vai dar 2.100 vezes 10 a menos 6. E aqui não podemos esquecer que o VI está aqui multiplicando, né? O VI estava aqui, ó. Tanto faz eu colocar ele antes do 42 ou aqui depois do 2100. Agora teremos o seguinte. Teremos o 2,1 centímetros cúbicos, que está dividindo aquele 2100, eu posso escrever como 2,1 vezes 1000. 2,1 vezes 1000, 2100. Então, 2,1 vezes 10 à terceira, vezes 10 a menos 6. Isso é o nosso volume inicial. Agora, 2,1 dividido por 2,1, isso aqui vai dar 1. Esse 10 à terceira, eu subo essa potência com expoente negativo. A mesma coisa essa potência 10 a menos 6, só que agora eu vou subir com expoente positivo. Isso aqui, centímetros cúbicos. Isso é o nosso VI. Portanto, o volume inicial vai ser 10 a menos 3 vezes 10 a sexta. Eu somo os expoentes, isso aqui vai dar 10 a terceira centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos.